Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa em qual período do dia você estará tendo acesso a esse vídeo. Vídeo esse que eu quero deixar gravado e poder compartilhar com você a leitura do capítulo 10 de Êxodo. Isso mesmo, capítulo 10 de Êxodo. Mas antes, quero lhe fazer um convite. Vamos juntos proclamar o Evangelho? Vamos juntos fazer com que a palavra do Senhor chegue até os confins da terra? E também ajudar aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de leitura, ou aquelas pessoas que, os deficientes visuais e também até os auditivos, né? Que nós iremos colocar aí para passar ali o que a gente, escrito, né? Por escrito ali o que a gente vai estar lendo. Amém? E como é que você vai fazer isso? Basta dar um like aí, se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e juntos eu e você podemos cumprir o ID do Senhor. Vamos de leitura bíblica. A oitava praga, gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios, e como realizei meus milagres entre eles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me emprestes culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei ir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros, de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: até quando estes homens serão uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos os jovens e os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma. Só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento trazia os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes:
pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, perdoe ainda esta vez o meu pecado e ore ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como dissestes, nunca mais verei a tua face. Aleluia! Glória a Deus! Êxodo capítulo 10, 29 versículos, que nós podemos dividir esse capítulo em 6 partes ou esboçá-lo em 6 partes. Do versículo 1 ao versículo 7, Deus fala a Moisés. Do versículo 8 ao 11, Moisés conversa com Faraó. Do versículo 12 ao 15, a praga dos gafanhotos. Do versículo 16 ao 19, a humilhação de Faraó. Do versículo 10 ao 23, a praga da escuridão. E do versículo 24 ao 29, Faraó e Moisés discutem. Bem, Êxodo 10 começa com o anúncio da praga dos gafanhotos sobre o Egito, que era a 8ª praga. O que sobrou do granizo, que foi a 7ª praga, os gafanhotos destruíram em poucos minutos. Não apenas a lavoura e a economia, mas o próprio Egito perdeu sua beleza após essa praga. Seus belos jardins e árvores que o decoravam foram consumidos pela ira de Deus. O propósito do Senhor em tornar esta uma história perpétua em Israel estava se consolidando. Vendo toda a ruína que abatia a nação, Faraó reconheceu que pecou, no versículo 27, e pediu a Moisés que fizesse a praga cessar sob a promessa de deixar ir Israel. Contudo, mais uma vez mentiu ao Senhor e, tendo cessado a praga, ele continuou a se recusar a deixar os israelitas partirem. A 9ª praga, que é trevas, a 9ª praga ela trouxe uma grande escuridão sobre o Egito, o que provavelmente pode ter sido uma tempestade de areia que durou 3 dias. Um eclipse está descartado porque em Gozem havia luz, que era a cidade ou a região onde os israelitas ocupavam lá dentro do Egito. Mais uma vez, Faraó assume o compromisso de deixar os israelitas partirem, mas sem os gados. Sob essa condição, Moisés recusa, pois o gado seria utilizado para sacrificar o Senhor.
Louvado seja Deus por esse belíssimo capítulo, que é Êxodo 10. Uma das coisas que nós podemos observar nesse capítulo é que Deus não abre mão dos seus princípios. Deus não negocia princípios. Moisés, orientado por Deus, não negociou, não se rendeu às condições de Faraó. Vamos contextualizar e trazer isso para a nossa realidade hoje? Muitos têm se rendido ao sistema do mundo. Nós, filhos de Deus, nós que entregamos a nossa vida a Cristo, nós que servimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel, ao Deus de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus de Adão, ao Deus de Davi, ao Deus ao Deus Todo-Poderoso, nós não podemos abrir mão dos princípios divinos e negociar com o mundo princípios de Deus. Deus não abre mão dos seus princípios. Sabe por quê? Porque ele nos ama e ele nos guarda. Ele amava e ele ama tanto o povo de Israel, vou colocar no tempo presente, que ele falou: Moisés, esta é a minha condição. Não se renda às condições de Faraó. Faraó aqui representa o príncipe do mundo, das trevas, né? Então, ele vai querer o tempo todo, que é Satanás, querer negociar os princípios divinos, para que você venha abrir mão dos princípios divinos e cair no pecado. Não faça isso. Então, fica aí, amados, esse belíssimo capítulo, Êxodo 10, para nós lermos, relermos, meditarmos na palavra de Deus e chamar a existência da palavra de Deus para nossas vidas. Amém? Então, um grande abraço, um grande beijo no teu coração. Do pastor Geraldo Magela, te ama em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.